Nossa convidada no Jornal da CBN é a ministra do Planejamento e Orçamento, ministra Simone Tebet, a quem desde já agradecemos pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Ministra Simone Tebet, muito obrigado e um bom dia para a senhora. Bom dia Milton, bom dia Cássia, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da CBN. Bom dia, ministra. Ministra, de que forma o resultado do PIB do segundo trimestre, anunciado ontem, influencia as discussões em torno do orçamento do ano que vem? Bom, primeiro, Milton, a gente tem que comemorar, né? O Brasil precisa aprender a dar valor a si mesmo e reconhecer a sua potencialidade, a sua força, né? As suas vantagens competitivas em relação ao mundo, e reconhecer que quando o governo age de forma correta, as coisas aparecem, né? A principal forma de você desenvolver um país é através do crescimento do seu PIB. Isso gera emprego, renda, qualidade de vida, todos ganham com isso. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é o reconhecimento de que esse é um esforço não só do Executivo, é um esforço também do Congresso Nacional. Portanto, são os poderes trabalhando de forma harmônica, embora independentes e com todas as suas crises internas, isso faz parte da democracia. E, consequentemente, de forma objetiva, respondendo a sua pergunta, o crescimento do PIB nos dá força dentro do Congresso Nacional, através desse diálogo saudável, de que precisamos aprovar esse orçamento justamente porque os resultados estão aí, né? Mostrar que estamos no caminho certo, e se você me permitir, eu passo apenas um ou dois números, né? Do ano passado para cá, foram 3 milhões de novos trabalhadores com carteira de trabalho assinada, com uma inflação dentro da meta, e é isso que precisamos comemorar junto com o Congresso Nacional e, obviamente, agora pedir o apoio do Congresso Nacional para que aprove o orçamento, obviamente, com todas as alterações que todos os anos o Congresso Nacional, de forma legítima, faz na peça que o Executivo encaminha para essas casas. Ministra, ainda levando em conta, né, essas questões que foram destacadas pela senhora e são importantes, como a questão do emprego, a questão da gente ter tido um número que é melhor do que se esperava, nós tivemos em algumas áreas, algumas, não diria surpresa, no sentido de que até era previsto, mas coisas que não costumam acontecer quando a gente tem a divulgação do PIB, que é, por exemplo, o setor do agro não ter tido um resultado tão bom como costuma ocorrer. Inclusive, mais cedo a gente estava conversando aqui no Jornal da CBN com o coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Renato Conchon, e ele estava falando da importância de o Brasil passar a considerar a questão da mudança climática nesses resultados que a gente vai passar a obter com mais frequência no agro. De que maneira o governo está endereçando essa questão? Primeiro que ele está absolutamente correto. E quando nós fizemos o nosso PPA, o Planejamento de Médio Prazo Participativo, os programas que têm maiores ações do governo federal, né, dos 88 programas, 50 estão focados na mudança climática e na questão da sustentabilidade do meio ambiente. Então, sim, o orçamento, direto ou indiretamente, traz muito dessa questão, além de sempre que precisar, né, estarmos liberando créditos extraordinários em caso de calamidade e urgência para essa questão. E de forma harmônica agora, já com planejamento, a ministra do Meio Ambiente, junto com todos nós, já está projetando no futuro próximo que isso seja incorporado de forma definitiva, sem necessidade no futuro de créditos extraordinários, no orçamento brasileiro. Mas eu comemoro o PIB, e sou do agronegócio, né, e comemoro o PIB, fui uma das primeiras a dizer, né, que o PIB pode bater a casa dos 3%, exatamente porque quem sempre compareceu no crescimento do Brasil, nesse trimestre não compareceu. Então, eu não estou dizendo que seja uma notícia boa, eu estou querendo mostrar que aquele que sempre faz o PIB crescer, que é normalmente o agronegócio, nesse trimestre está no chamado vazio. Todo ano acontece isso. Isso, dessa vez, ficou maior porque o preço das commodities ainda não voltaram àquelas marcas recordes do passado. Então, como a indústria extrativista e o agronegócio não compareceram, hoje nós tivemos um crescimento de maior qualidade, isso é muito positivo. É isso que dá a certeza que nós podemos estar arrumando, né, indo ao rumo de um crescimento mais sustentável, duradouro, equilibrado, é que o crescimento foi de qualidade e o crescimento teve uma diversidade econômica. Antes a gente apostava todas as fichas no agronegócio, esse é o período do vazio, que a gente já colheu e ainda não está na hora de plantar, a gente começa a plantar lá para outubro, quando começar a aparecer as chuvas. Então, quem compareceu para
para dar esse crescimento, que foi o segundo maior crescimento de PIB trimestral do mundo. Foi a indústria da construção, né? Foi o consumo, foi o setor de serviços. E isso também, Cássia, demonstra o quanto as políticas públicas acertadas, colocando mais recursos na mão de quem menos tem, ela faz efeito, porque o pobre não consegue poupar um único centavo. Então, quando você vem com a valorização do salário mínimo, né, que é a pagar o salário mínimo acima da inflação, quem ganha 1, 2 salários mínimos coloca tudo isso no comércio. Eu ouso dizer, sem querer ofender ninguém, né, mas eu já disse isso dentro do governo, que a maior política social do governo do presidente Lula não é nem o Bolsa Família, é a valorização do salário mínimo acima da inflação. Naquele provérbio, ganharás o pão com o suor do seu trabalho, mas será remunerado de forma justa por isso. Então, isso dá um impacto no consumo. E quando você tem o crescimento do PIB também na parte de investimento, isso nos tranquiliza. De alguma forma, estamos de olho no gato, mas nos tranquiliza um pouco em relação à inflação. Muitos têm falado até, vai aumentar juros por conta disso, né? Nós temos só que lembrar que esse crescimento é um crescimento de qualidade, porque ele vem com o crescimento da indústria, né? Do investimento. Então, a demanda por produtos, que ela vem de forma, por conta do salário aquecido, ela vai encontrar nas prateleiras os produtos graças à indústria que está produzindo. Então, isso, de alguma forma, ajuda a controlar a inflação. Por curioso, agora mesmo a gente divulgou o número do IBGE, publicado agora às 9 da manhã, que a produção industrial recuou 1,4% em julho em relação ao mês de junho. Isso pode mexer nas expectativas que se tem para o segundo semestre? Ou, a partir do número de ontem do PIB, há uma revisão para o alto do crescimento por parte do governo? Milton, isso é estatística, né? As estatísticas, pelo que estão aí, tudo mais constante, né? Se Deus quiser, nós não teremos nenhuma surpresa, alguma calamidade pública, porque isso ninguém pode, obviamente, projetar. Tudo mais constante, todas as estimativas dos ministérios, nós temos a nossa do Ministério do Orçamento, o Ministério da Fazenda tem a dele, para nós batermos ali confrontar os números, nós acreditamos que o Brasil não tem como crescer menos de 2,8. A nossa projeção bateu 2,9, do Ministério da Fazenda, por incrível que pareça, normalmente é o contrário, está mais conservadora, falando ainda em 2,7, 2,8. Então, dentro dessas projeções, sim, tudo mais constante, mesmo que o setor da indústria compareça menos na proporção só do ano passado, você tem o agronegócio no último trimestre, nós temos condições de crescer próximo a 3%. E aí, Milton, se você me permitir, você falou, né, dos dados do IBGE, é preciso lembrar, e isso nós estamos fazendo num trabalho de revisão de gastos muito sério, né? Lembrar qual é hoje a cara do Brasil, qual é a cara do Brasil nos próximos anos. Isso tudo influencia, inclusive, no que nós estamos falando, crescimento, geração de emprego e renda, quer dizer, uma vez arrecadando, onde colocar esse recurso. O IBGE mostra que hoje ainda somos um Brasil de jovens, mas a partir de 2040, né, começaremos a ter a faixa de idosos maior do que a de jovens. Hoje somos 212 milhões de brasileiros, chegaremos em 2040 a 220 milhões, mas em seguida já iremos para uma curva descendente de encolhimento. A revisão do crescimento do PIB para cima não vai incentivar o desejo, tanto de parlamentares como de parte do governo, em aumentar gastos no orçamento do ano que vem, tornar mais difícil a busca pelo déficit zero? Não, eu acredito, Milton, que muito pelo contrário. O Congresso está sendo reticente na recomposição de receitas. Ele acha que já deu a parcela de contribuição, eu entendo isso, né? O que a equipe econômica está fazendo nesse momento, com apenas mais 2 medidas de ajuste, é para podermos compensar a desoneração da folha dos setores e dos municípios, para não termos surpresas nesses impactos de ajuste, para alcançarmos a meta zero. Eu vejo o contrário, eu vejo hoje um Congresso mais liberal do que quando eu estive nos últimos 8 anos, tanto que nós nem temos a maioria da base nas duas casas, e um Congresso que cobra muito o ajuste fiscal agora pelo lado das despesas, bem como o cumprimento da meta zero. E por falar nisso, já que você me perguntou,
né, eu tenho tranquilidade de dizer que com esse crescimento do PIB, consequentemente com o aumento das receitas, sem aumentar a carga tributária em função desse crescimento, né, aliado aos ajustes que estamos fazendo em parceria com o Congresso Nacional, nós estamos muito próximos de alcançar a meta zero ainda no ano de 2024, com a projeção do orçamento de 25, aliada ao cheque, né? Eu não digo em branco, mas é um cheque negativo, não positivo do presidente Lula para nós, de podemos revisar gastos na ordem de 25 bilhões de reais, nós também já podemos dizer que com essas medidas apresentadas no Congresso e a PILOA que entregamos, nós também teríamos condições de alcançar a meta zero no ano de 2025. Ministra Simone Tebet, como lidar com a pressão inflacionária que pode vir a partir do crescimento maior da economia? Pois é, Cássia, essa é uma discussão ou talvez uma resposta de $1 milhão, né, que os economistas ficam batendo a cabeça, né? E quem somos nós, pobres mortais, ou pelo menos eu que não sou economista, mas sou política há muito tempo, conheço a grandeza desse país, acho que, inclusive, nesses erros, né, de projeções, que todos estão falando de onde vem o diagnóstico errado, é preciso redescobrir o Brasil. Eu tive a oportunidade, o privilégio, né, de nascer no interior, no centro-oeste, morar no Rio de Janeiro, depois poder fazer mestrado em São Paulo, morar hoje na capital do país por quase 10 anos e andar o Brasil como candidata à presidência da República, depois fazendo o PPA participativo, visitando todas as capitais, de dizer que é preciso entender essa geoeconomia brasileira e dentro da pujança do agronegócio que essa força está trazendo para a agroindústria e para o crescimento do Brasil. Então, essa ponderação eu acho que é importante dizer. Isso para responder a sua pergunta, Cássia. Havia uma projeção no passado, de novo, né, não acreditar nas vantagens competitivas do Brasil, na força da nossa floresta, clima, solo, da nossa mão de obra, né? Havia uma expectativa que o PIB potencial, aquele que não gera inflação, até onde o Brasil pode crescer sem gerar inflação, porque a inflação corrói, né, o salário dos mais pobres, é o pior imposto possível, é o pior mundo, e nós estamos no melhor dos mundos, crescimento com baixa inflação. Qual é o PIB potencial? Até um tempo atrás falava até 1%, 1,5%, o Brasil suportava crescer sem aumento de inflação, né? Hoje, as avaliações internas, e principalmente do FMI, é de que é possível crescer até 2,5% sem estarmos falando de inflação. Isso, FMI. Eu ouso dizer, pela exposição introdutória que fiz aqui sobre conhecer o Brasil, que nós podemos sim crescer na casa de 2,8 até 3, sem bater na inflação, desde que, e aí é que vem para não falarem que, né, repito, eu não sou economista, eu estou falando aqui sobre experiência de vida de quem é um ser político há muito tempo, né, desde que o crescimento seja pela diversidade, ou seja, não é só o agronegócio, tem que comparecer à indústria, né, capital fixo, o crescimento do setor empresarial que gera os produtos necessários em quantidade necessária nas gôndolas do supermercado e no comércio, para que a procura não seja maior do que a oferta. Então, se isso acontecer constantemente, como aconteceu de alguma forma nesse trimestre, eu não acredito na necessidade de baixar os juros, mas isso é de subir os juros, mas isso é uma decisão do Banco Central, e muito menos em uma inflação acima da meta no Brasil. Ministra Simone Tebet, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para a senhora. Um bom dia, uma boa semana para todos. Obrigada.